o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele sempre nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos para te adorar, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer. Que viemos para isso, Senhor, e agradecer-te por toda em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus, e só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer. Sim, engrandecer E agradecer-te, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua obra em nossas vidas. Oh, aleluia. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Oh, aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Só tu és, Senhor, o Deus eterno. Aleluia. Amém, Jesus. Oh, glória. Obrigado, Senhor, porque só tu és o Deus de toda a terra. Só tu és, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por essa noite. Te agradecemos, Senhor, por mais essa live que começa com esses testemunhos tão fortes, tão poderosos. Faz de novo, Senhor, faz de novo. Senhor, e nessa noite nós te louvamos, Pai, pela vida da Fran, que vai estar aqui ministrando através desse testemunho tão forte, tão poderoso nas nossas vidas, Pai. Que cada pessoa aqui receba de uma forma muito especial, meu Deus, em nome de Jesus. Eu já oro por cada pessoa que está aqui, para que cada uma receba uma unção do Senhor, uma liberação do Senhor nessa noite, receba da parte de Deus uma elevação, uma ativação da sua fé, em nome de Jesus. Eu vou chamar aqui a nossa amiga Fran, sejam bem-vindos todos, a pamonha pelo menos. Eita glória! Amém, amém, amém. Fran, amada, seja bem-vinda, querida, nessa live hoje. Que Deus te abençoe, amém. Que você seja muito usada pelo Senhor hoje. Fran, amém. Eu tô com umas fotos aqui que você me enviou e eu vou te pedir autorização para mostrar essa foto aqui pro pessoal. Você deixa? Deixo, mostrar os cut que Deus colocou na minha casa. Pode mostrar, é benção. Eita, glória! Pois, minha amada, olha, que Deus te abençoe. À medida que você for falando,
e eu perceber assim que a gente pode colocar uma foto de um CUT, foto de outro CUT, aí eu vou colocando, Amém. tá bom? Amém? Fica à vontade. Fica à vontade. Amém. Glória a Deus. Pois, minha amada, seja bem-vinda, seja usada pelo Senhor de uma forma poderosa. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. É com você. Então, a minha história, a nossa história, né, a história da minha casa começa 20 anos atrás. Eu tenho 20 anos de casada. Você mora onde? Eu moro em Uberlândia, Ah. casada com... Moro em Uberlândia, terrinha da dona Vânia. Não, quase, né, Vânia? Você é nossa vizinha aqui, você é de Tupaciguara. Não precisa contar essa parte da vizinhança aí, né, de Tupaciguara. Nossa, mas é muito boa! Então, eu sou mineira aqui, Amém. Casada com um mineiro também. E Olinto, meu marido, nós somos de família cristã, ele de uma família cristã, a gente se conheceu na igreja, namorou, casou. E, assim, a nossa história foi muito rápida e muito intensa com Deus, né? A gente namorou e casou em 1 ano e 2 meses. Uhum. E logo no primeiro ano eu já fiquei grávida e tive nosso primeiro filho, João Pedro. Uma criança muito saudável, muito cheia de energia, muito parecida com a gente, porque o Olimpo e eu somos, assim, bem elétricos, a nossa vida é muito acelerada, sempre foi. Esse é o João Pedro. Esse é o João Pedro. João Pedro hoje tem 19 anos. Essa foto é atual, né? Essa foto tem uns 2 anos. Ele tem, mas a carinha é a mesma, pra mim, né? É a mesma carinha de Amém. que eu amamentei até. Amém. Mas é uma bênção na nossa vida. Certo. E aí, quando o João Pedro tinha... Deixa eu me lembrar. Ele já estava com 2 anos, a gente planejava ter outros filhos. Na verdade, do nosso coração, a gente sempre teve o desejo de ter 3 filhos. E aí a gente pensava... Agora tem uns barulhinhos do WhatsApp aqui, desculpa. A gente pensava em ter outro filho, e ele com 2 anos, a gente entendia que já era hora, né, de deixar acontecer naturalmente a gravidez. E eu não tomava remédio, não tomava remédio, não tinha, assim, eu tive muita facilidade de engravidar do João Pedro, eu achava que quando eu permitisse, né, que a gente permitisse, ia acontecer naturalmente. E o tempo foi passando e eu não engravidava. E foi me dando uma ansiedade, uma expectativa. Todo mês você acha que você vai estar grávida, e não é, e passa 1 mês, e passa 6, e passa ano. E aí... Um dia eu participava de um grupo de oração que se reunia todas as quartas-feiras. Eu estava nesse grupo de oração e tinha uma visita lá nessa noite. Era uma irmã de uma outra igreja que não nos conhecia. E a irmã era a irmã que ia trazer a palavra naquela noite. E aí, enquanto ela estava ministrando a palavra, ela abriu, compartilhou o texto que ela ia ler, que ela ia trazer para nós, e ela olhava, a gente estava numa sala, ela olhava todos assim, parava e olhava para mim. Ela continuava a palavra que ela estava compartilhando, parava e olhava para mim. Eu fui ficando toda desconcertada, não falei, essa mulher, será que olhava minha roupa, olhava alguma coisa, nada, né? E aí, em determinado momento, ela interrompeu a palavra que Deus estava trazendo por meio da vida dela, falou assim... irmã, eu tenho que trazer uma palavra para você. Deus está me incomodando desde a hora que eu cheguei. E aí ela virou, apontou para mim e me disse, ó, Deus tem uma surpresa muito grande na sua vida. Aí ela falava assim, mas não se assuste, Ele está contigo. Amém. Ela falou isso, acalmou o coração dela, ela entregou o recado que Deus tinha naquela noite, e eu que fiquei, ela acalmou e eu me perturbei, né? Pensei, que será que esse não tem para mim, né? Antes disso, ela falou assim, Deus está fazendo contigo o que fez com Ana. Eita, está respondendo a sua oração. Amém. Então, todo o tempo que eu estava... Então, foi muito claro de que era um filho, né? Isso era numa quarta-feira. Na quinta-feira de manhã, eu fiz o exame de sangue. Eu já corri para o laboratório, estava gravidíssima. Uau. Então, assim,
E Deus me deu essa notícia e foi um transbordar de emoções, né? Por ouvir de Deus, assim, eu nunca esperava que Deus fosse me trazer uma palavra tão clara, tão forte. E aí, junto com a alegria da gravidez, vez ou outra me vinha a pergunta, mas o que será que é a surpresa, né? Porque Deus falou da gravidez e falou da surpresa. Aí eu ficava assim, deve ser gêmeos, né? A gente sempre pensa numa surpresa assim, muito, muito, muito boa. E nunca numa surpresa que vá te entristecer ou que vá te preocupar. E assim a gente caminhou. Comecei a fazer pré-natal, os primeiros exames. Quando foi na segunda bateria de exames, com 13 semanas, a gente viu que o bebê era um bebê que tinha má formação. Eu me lembro também como se fosse hoje desse dia, o Olinto, meu marido, ele era representante comercial, ele viajava, então muitas das vezes nem sempre ele estava aqui, e eu fui sozinha nessa consulta. E aí a médica que fazia o ultrassom passava o aparelho assim na minha barriga e passava de novo, e eu vi que aquilo tinha alguma coisa diferente. E eu falei, o que está acontecendo? Ela falou assim, não, tem uma alteraçãozinha, mas eu tenho que passar para sua médica. A médica que faz ultrassom não é a pessoa autorizada a compartilhar quando é algo assim, né? Ela falou assim, eu estou encaminhando para ela e você pode sair daqui da clínica e ir lá no consultório dela. Eu não sei como é que eu cheguei no consultório dessa médica. Aí eu lembro de eu ligar para minha irmã mais nova, a Patrícia. Ela encontrou comigo, já eu chegando no consultório, né? E quando eu entrei no consultório da minha ginecologista, ela já abriu a porta com os olhos cheios d'água. Uau! E aí eu me sentei e ela começou a contar. Ela falou assim, o seu filho mostrou uma alteração no exame de translucência nucal que indica que é uma má formação, mas a gente não consegue saber o que é ainda. A gente só sabe que é um comprometimento com o bebê, que pode comprometer até a sua vida, né? Por questões, quando é um caso assim, a gente tem que esperar um pouco mais para ver do que se trata, para ver se é indicado ou se é permitido que você faça um aborto. A conversa foi nessa linha. Nessa linha. E aí eu ouvi aquilo, parece que aquilo entrava no meu ouvido e não entrava, eu não sabia o que eu pensava, e aí eu chorei compulsivamente na presença daquela médica, e ela mais ainda, porque é uma mulher, é mãe, e ela falou assim, por mais que a gente seja profissional, nem eu estou preparada para te dar uma notícia dessa. Meu Deus. E isso foi com 13 semanas, né, de gestação. Aí o Olinto viajava e me ligava todos os dias à noite. Aí nesse dia ele ligou, ele falou, ele sabia que era o dia de eu fazer o exame, ele falou, e aí, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem. Mas tá tudo bem assim, né? E não comentei mais nada. E ele ficou meio ressabiado, eu não quis preocupá-lo, porque já era assim, no meio da semana e ele voltaria na quinta, né? Eu pensei assim, quando ele voltar eu compartilho. E daí, algum tempo, passou um intervalozinho, ele me ligou de novo, ele falou assim, não tá tudo bem, tem alguma coisa que você não me contou. E aí eu comecei a chorar no telefone, compartilhei com ele, falei assim, eu descobri hoje a surpresa que Deus tinha para nós. E ele chorou de lá também, foi aquela coisa, eu sei que ele voltaria, aí no outro dia cedo ele já estava aqui, eu lembro da gente se abraçar e chorar muito, diante de um cenário que a gente não sabia o que era, o que estava por vir, né? E aí a gente começou a caminhar numa experiência de... A médica nos conduziu para alguns exames, ela falou assim, a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer exames, tentar identificar do que se trata, e dependendo da má formação que for, pode ser que a criança tenha alguma necessidade de cirurgia intraútero, ou então seja realmente indicado já fazer o aborto, vocês têm um amparo legal para isso. E aquilo, em todo tempo que eu ouvia, né, eu falava assim, não, Deus não estava dormindo quando esse menino foi concebido. Não. É verdade. Então, assim, não tem, tipo assim,
eu tô formando essa criança assim, não, opa, descuidei, esse aqui saiu torto, esse aqui saiu errado, esse aqui saiu estragado, não tem isso. A gente que vem, é tanta coisa ao mesmo tempo, né? Hoje, depois de muitos anos, eu consigo processar a maneira como Deus trabalha no nosso coração, que assim, na hora que vem o turbilhão de emoções, de notícias, de tristezas, a gente não consegue processar, e isso é de Deus também, porque é da estrutura humana, né, a gente ir sendo trabalhado e entendendo o que Deus quer fazer. E aí, naquela luta, a gente foi encaminhado para vários exames tinha uma expectativa de ser síndrome de Down, e aí eu fiz um exame que coletava líquido amniótico, perfurava a placenta, tinha que coletar o líquido bem perto do bebê. Meu Deus. E para fazer esse exame, a gente tinha que assinar, eu e o pai, né, eu e o Olinto no caso, um termo de responsabilidade nos comprometendo com o risco do exame. Porque ao perfurar a placenta, ele podia atingir o bebê, e eu também corria risco de vida com o exame, né? Misericórdia. E a gente fez o exame, assinamos o termo, assim, em todo momento, aí os médicos falavam assim, mas você tem certeza que você quer caminhar? Você tem certeza? E aquela coisa, aquele bombardeio não, para te levar para o aborto. Exatamente. E aí, mesmo diante do cenário, da possibilidade de risco para a minha vida, eu tinha em paz no meu coração, apesar da dor de ter o filho nessa situação, de que eu ia caminhar com a gravidez até o fim. Se o fim fosse o meu fim, eu ia caminhar também. Então, assim, nada estava fora dos planos de Deus, né? Mas vivê-los foi muito dolorido naquele tempo. E aí a gente fez o exame não deu as alterações, era uma alteração cromossômica, não é cromossômica, ela é genética. Então eu fiz vários exames de cromossomos, os cromossomos eram normais, mas o gene dentro do cromossomo é que tinha uma alteração. E isso a gente só foi descobrir quando ele nasceu. Quando Rafael nasceu. Rafael, né? Quando a gente descobriu que era um menino, o nosso nome escolhido era Daniel. E quando a gente soube da situação que o Senhor estava nos trazendo, né? Nós mudamos o nome para Rafael. Profetizando na vida dele, cura. Amém. E eu creio que muitas coisas o Senhor permitiu que ele viesse com vários comprometimentos. E muitas o Senhor não permitiu. E ele é a exata medida do que Deus planejou, como eu falei, né? E aí, sim, foi uma gravidez triste. Não posso dizer que foi diferente. Porque, assim, eu não tinha alegria nem de comprar as roupinhas, sabe? E aquilo me doía, porque era um sentimento que eu não dominava, eu não queria. Você sente, e pode parecer que você não está aceitando aquela situação, que não era isso. É um sentimento involuntário, é humano. E a gente vai recebendo de Deus a porção diária do espírito dele, do renovo dele, para vencer um dia de cada vez. Porque eu lembro assim, até hoje muitas pessoas falam assim, nossa, mas você é uma pessoa tão forte, não sei o quê, eu te considero tão guerreira, não sei. E não tem nada disso, não tem. Você, na sua experiência, deve ouvir muito isso na sua luta com o câncer. Não tem nada disso em nós, e sim de Deus em nós. Né? Não tem nada humano nisso. É Ele que nos dá a graça de passar pela situação, e é privilégio sofrer a dor e ver Ele agir. Porque tudo que a gente tenta também, nada vem da nossa mão, né? Você pode correr, aí transcorreu essa gravidez, que foi bem... A gravidez em si era tranquila, aí eu fiz os pré-natais e tal. Quando chegou a época dele nascer, eu me internei,
aqui em Uberlândia tem vários hospitais particulares, mas eu fui encaminhada para o Hospital Escola, que é uma referência em tratamento de saúde em neonatal. Então, era o lugar mais preparado para receber uma criança especial, assim. E aí eu internei numa terça, na quarta era outra equipe médica, toda hora vinha uma equipe médica me avaliava e me jogava para outro dia, me jogava para outro dia. Sei que eu fiquei 4 dias internada, até ele nascer. Falava assim, não dá mais, agora a gente tem que fazer... Tipo, eu já estava diminuindo o líquido amniótico e tinha que fazer o parto. E aí, quando ele nasceu, e nesse inteirinho, né, foi o tempo de maior busca, de maior clamor da nossa vida por milagres. E eu participava, tinha o nome desse menino em tudo quanto era corrente de oração nessa cidade, em tudo quanto é igreja, em tudo quanto era caderninho, gente ligava e a gente participava de tudo. E eu cheguei para o parto confiada de que aqueles exames que eu tinha, que mostravam a criança com os ossinhos alterados, com as medidas todas diferentes, quando nascesse, ia nascer um meninão lindo, né? Normal. Perfeito. Normal, Deus fez o milagre agora. Deus fez o milagre agora. Isso era a minha cabeça, a cabeça de Franciele. E ele nasceu com todas as complicações que os médicos esperavam e mais outro tanto. Nossa, aí Deus. Aquilo, assim, eu me lembro de tirar a criança, né? Na hora que tirou, ele não chorou. E aí eles já correram, levaram ele para lá. Daí a pouco, o pediatra que pegou ele, trouxe ele na estufa e me mostrou rapidinho para eu poder ver antes dele subir para a UTI. Ele era uma bolinha toda roxa. Ele nasceu anóxico, ele teve falta de oxigênio no parto. Então, ele podia ter comprometimentos neurológicos irreversíveis. Ele nasceu com 30 centímetros do tamanho de uma régua, assim, não tinha nem roupa. Aí, na hora que eu olhei aquela bolinha de gente dentro da estufa, eu me lembro dos aparelhos que estavam ligados em mim, eu só escutei o barulho, pi, 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 e eu sumi. Quando eu vi ele, eu desmaiei. Eu soube depois que os médicos passaram por uma loucura para me acudir, porque eu ainda estava toda aberta, né, para poder fechar da cesariana. E quem já fez cesariana sabe que a gente não dorme, a gente participa ativamente do parto. E eu desmaiei, eu sumi. E eu já acordei no quarto horas depois que eles me acudiram e tal. E aí, quando eu subia para a UTI para vê-lo, que eu subia de cadeira de rodas, porque eu não aguentava nem andar, perdi muito sangue, foi muita fraqueza. Eu só chorava, e pensava assim, meu Deus, como é que vai ser? Os anos vão passar, ele é uma criança cheia de alimentação, os bracinhos curtos, as perninhas tortas, o peito estreito, não conseguia respirar, nasceu com o céu da boca aberto, não conseguia mamar. Ele chorava compulsivamente. E aí eu pensava assim, os anos vão passar, eu vou ficar velha, eu vou morrer, esse menino, quem que vai cuidar dele? Né? Quem que vai cuidar dele? E aí, quando ele nasceu, que eu tive essa frase para mim muito tempo. Quando eu achei que no nascimento ia ser o final da angústia, porque vinha um milagre, o nascimento dele foi o começo da história. Porque aí a gente começou a viver os cenários de complicação que ele tinha. Deus foi dando direção em coisas assim que a gente não esperava. A gente saiu de Uberlândia para vários tratamentos ortopédicos, da cirurgia dos pezinhos tortos que ele nasceu. Ele fez cirurgia na orelha, fez cirurgia do céu da boca, nossa, eu nem me lembro tantas coisas. Eu sei que hoje, até 1 ano de idade ele tinha feito 13 cirurgias. Uau! Hoje ele tem quantos anos? Hoje ele tem 16 anos. 16 anos. E aí, 16 anos. Nesse período de 16 anos, ele fez quantas cirurgias?
Eu tinha essa conta, porque eu tive que anotar num caderno, né? Me salvo engano, 17. 17. Mas 13, 17. 13 foram até 1 ano de idade. Então foi um ano muito conturbado. Até os 7 meses ele ficou 100%, quase que 100% em hospital. Ele vinha para casa, passava mal, voltava internado. Saí daqui, internava em São Paulo. Saí daqui, tinha consulta em Brasília. Era uma loucura. E aí teve um episódio, eu falo que foi o primeiro milagre palpável, assim, porque ele tinha, quando ele nasceu, ele teve o diagnóstico do que era um tipo de nanismo, existem mais de 400 diferentes, e o específico dele se chama displasia diastrófica, que aconteceu porque tem no meu gene, no do meu marido, e apesar de nós não sermos parentes, quando encontrou os genes, manifestou a doença. Poderia não ter manifestado, tanto que eu tenho um filho mais velho, João Pedro, sem nanismo. E até o próprio geneticista falou assim, você poderia ter tido todos os seus filhos sem ter... A chance de eu não ter o nanismo na família era maior, 70% contra 30%. Mas Deus tinha um plano, né? E trouxe o Pititim para nossa casa. Sim. E aí, quando ele tinha 7 meses... e o diagnóstico é assim, encurtamento dos membros, né, braços, pernas, comprometimento da coluna espinhal, tipo, a coluna vai entortando com o passar dos anos e tem todo um cuidado para que não diminua a capacidade respiratória e nem comprometa. Alguns conseguem andar, outros não, apesar da sequência de cirurgias. Pode nascer com fenda palatina ou não, e ele nasceu. E desenvolvimento cognitivo normal. Isso para mim foi um bálsamo, né? Pensar assim. Ele já tinha passado pelo primeiro milagre de ter tido a falta de oxigênio ao nascer e não ter tido sequelas. E aí, com 7 meses, a cabecinha dele começou a crescer mais do que o normal. E aí, nas consultas, nos retornos que a gente ia fazendo, o médico pediu um exame, um outro exame. Eu lembro de eu sair dessa consulta com ele, aí eu pensei, eu sentei na beira da calçada, na beira da clínica, assim, e pensei, meu Deus, diante de tanta coisa, se ele tiver algum comprometimento cognitivo, tipo assim, se afetar a mente, aí eu não vou aguentar. Aí Deus falou muito claro no meu coração naquela hora, falou assim, por que não? Tem tanta mãe, tem tanta família que tem, você não é diferente de ninguém se acontecesse com você. Então eu não tinha que me preocupar com o tipo de deficiência ou de qualquer coisa, porque todos eles estão debaixo do cuidado de Deus. Aleluia. E aí eu acalmei o coração com relação a isso, tirei esse peso. E na sequência dos exames, o próprio médico me falou, não, ele não tem nada, é porque, assim, como é uma criança diferente, outros médicos começam a querer procurar muita coisa. E aí ele internava, ia e voltava. Em uma das internações, que ele dava umas febres muito doidas e nenhum médico descobriu o que era, teve um pediatra, homem de Deus usado naquele dia, Dr. Helder, já faleceu com câncer, era professor de pediatria aqui na UF. E um homem de Deus, da Igreja Sal da Terra, aqui em Uberlândia. Ele não me conhecia, chegou lá para fazer a rotina dele de atendimento, né? E aí ele falou assim, mãe, eu estava lendo o prontuário desse menino. Ele interna muito, ele vai e volta. Esse ambiente de hospital deve ser muito sofrido para ele, apesar de ele tinha 7 meses. Apesar dele ser muito novinho, a criança percebe isso. Ele falou assim, eu vou te dar um conselho enquanto pessoa, enquanto ser humano, não é médico, não. Quando ele der essas febres loucas que ele dá, e a gente não acha o que é, só que médico nenhum tem coragem de falar, porque ele me falou isso. Se a senhora conseguir administrar a febre dele em casa, dando banho, refrescando o corpo dele e a medicação, o hipotérmico, vai ser muito melhor para ele do que ele vir para o hospital toda vez que ele tiver febre. E ele falou isso, e na semana voltei para casa, na semana seguinte, quando ele teve a próxima febre, eu me lembrei dessa palavra, e eu falei, Senhor, me ajuda,
Eu creio que é uma direção do Senhor. E me ajuda a cuidar dele aqui e a gente romper isso. E aí ele teve esse quadro de febre, a gente cuidou dele em casa. E desse dia em diante, ele com 7 meses, ele nunca mais teve nada. Nunca Uau. mais teve nada. Glória Quem a conhece Deus. Rafael hoje, nada, ô Vânia, Eu vou ele é uma mostrar- criança que ele não pega uma gripe. Ele não pega uma Eu tenho uma gripe. foto, Dos eu tenho 7 uma meses foto pra dele cá. aqui. Oh, meu Deus, eu queria Aham. mostrar aqui uma foto dele para vocês conhecerem um pouco mais o Rafa. Aí ele aqui, ó. É esse aqui de camisa branca e de óculos, né? O do lado aí é o outro, É o Davi. é o Isso. João, o Davi, né? Amém. Então aqui é porque Amém. você faz parte de um grupo, não é isso? Somos todos gigantes, né? Isso, Somos Todos Gigantes é um movimento nacional que envolve todos os tipos de nanismo diferentes. A gente se conheceu pelas redes sociais e de 3 anos para cá nós temos um encontro anual que a gente faz em Goiânia. É uma bênção, uma troca de experiências e uma troca de histórias de milagres assim também. Quando você pensa que o que acontece com você está acontecendo em 1 milhão de casas diferentes e Deus vai cuidando e Deus vai direcionando para nós, nos fortalece muito, nos renova. Amém, amém, glória a Deus. Sim, aí você teve o Rafa, teve toda essa situação. Ainda tem mais um pedacinho, né? Aí depois do Rafa, né, quando ele, com 7 meses, ele não tinha mais nada, e aí ele já tinha quase 2 anos e pouco também. Vez ou outra vinha aquilo no meu coração de pensar que eu ia ter outro filho. E resgatando aquele desejo nosso enquanto família, né, minha e do meu marido, de ter o 3º filho. Aí eu falava com o Olinda, eu falava, você tá doida? Porque os médicos nos deixaram bem conscientes de que podia acontecer de novo. Aí ele fala que o homem é muito racional, né? Ele falava assim, você tá doido? Já pensou outra criança passar tudo que esse menino passou? Eu falei assim, mas para mim não tem diferença ele e o João Pedro, que não teve nada desse cenário, né? Ele falou assim, não, mas é muito sofrimento, é muita coisa, a gente não pode correr esse risco, então não. E aí nesse inteirinho ele até chegou a marcar a vasectomia 2 vezes. E aí, eu sei que no dia de uma ele teve que viajar, na outra teve que desmarcar. E aí, passado um tempo, veio Deus de novo da maneira que ele acha que tem que ser, né? A gente estava jantando na casa de uns amigos nossos e tinha um outro irmão lá, que eu não conhecia, que nunca conhecia, e veio orar conosco. Queria orar com o Olinto. Não conhecia o Olinto. Aí esse irmão começou a orar com ele, e Deus falava assim na boca do irmão, falava assim, eu é que tenho mais um filho para sua casa. Falava desse jeito. Eita, e não me pergunte como ele será, porque ele é meu cacho de uvas. Ele é um fruto que vai dar muitos frutos. Eita, exatamente essa frase. Esse homem orou com o Olinto caiu no chão, perdeu a força das pernas, falou, pronto, agora eu vou falar o quê? E eu sorria, né? Me deu uma crise de rir, porque eu sonhava que eu estava grávida de novo. E aí eu conversava sério com o Olinto, aquilo era muito forte, e eu orava assim a Deus e falava, Senhor, eu sou tira, ou só põe no coração dele, ou sou tira do meu, porque não tem um casal que não concorde em ter mais um filho, né? E aí, nesse dia, o Olinto recebeu a palavra de Deus, acalmou o coração. E no tempo de Deus, se eu tomar remédio também, naturalmente, eu fiquei grávida de novo. E aí, aí veio assim, no começo, a mesma ansiedade, né, de que podia ser ou não podia ser. Mas assim, a gente já tinha uma paz no coração, porque a gente já tinha a história, né, do que o Senhor do que o Senhor nos deu por meio da vida do Rafael. E que se fosse de novo para nós também era benção, e que se não fosse também para nós era benção. E aí quando foi na mesma época dos exames pré-natais, na mesma época de gestação, eu fui na mesma clínica de fazer o ultrassom. E aí a médica assim, aí tinha uma outra médica no plantão.
Não, a dona da clínica que me atendeu da outra vez. Dessa vez era uma outra médica, funcionária dela. E aí ela começou a examinar assim, ela passava, e aí o olhinho tava comigo, né? Eu falei assim, ó, o negócio de novo. E eu tava muito em paz, né, com Deus. Aí ela falou assim, só um instante que eu vou chamar uma outra especialista. Ela saiu da sala, aí ela veio com essa médica de lá de trás, que era a doutora Angélica. A doutora Angélica entrou na sala e falou assim, ela me lembrou pelo nome, oi, Franciele, tudo bem? Aí falei assim, eu de novo aqui. Aí ela já esperava, porque a outra deve ter comentado que ela viu alguma coisa no ultrassom, né? Aí eu falei assim, você viu algo diferente, né? Falei para a primeira médica que estava me examinando. Ela falou, pois é, eu fiquei na dúvida. Eu falei, pois é, eu já tenho um filho com nanismo. Aí ela até respirou aliviada, assim, então tá certo o que eu vi. Eu falei assim, não assusta, porque era um desejo nosso ter outro filho e a gente sabia que podia acontecer. E assim, eu me lembro de eu compartilhar com você, Vânia, porque eu tinha, lá, uma vez ou outra, eu tinha a angústia de como é que será que pode ser? Aí você falava assim, Fran, apesar deles terem o mesmo prognóstico clínico, Deus tem uma história para cada um. E eu vivo isso até hoje, Deus tem uma história para cada um. A gestação Glória do Davi foi muito tranquila, o nascimento do Davi foi tranquilo, não teve nada do que teve no do Rafael. Ele nasceu com os mesmos encurtamentos dos ossos, alteração na coluna. Ele passou por muito menos cirurgias, porque muitas das que foram realizadas no Rafael, como era vamos dizer assim, uma novidade, os médicos viram que não ia dar certo, então eles deixaram para fazer cirurgias bem específicas, numa idade mais segura. O Davi, salvo engano, fez 6 cirurgias só. E ele hoje está com 12 anos. Uau. Então Deus tem outra história. Os dois são muito parecidos fisicamente. Tem gente que acha que o Davi O Davi é o Relações Públicas da casa. Ele é todo alegre, ele é expansivo, comunicativo, né? Contador de piadas. E aí eu me lembro, vez ou outra, do que Deus falou, que ele é o cacho de uvas, né? Ele é um fruto que vai dar muito fruto. Eu vejo isso assim, como o jeito dele de ser traz as pessoas para ele e para Deus em si, né? Porque ele leva a vida com uma alegria, com uma expansividade que é difícil de se entender, porque todo mundo espera que na condição que eles vivem, eles seriam frustrados, seriam tristes e tal. O Rafa é mais calado, mais tímido, mas muito bem resolvido com o nanismo também. Olha que coisa linda. Mas o Davi é aberto, sabe? Assim, ele é alegre, ele chega e ele chega. E esse carisma dele traz muito de Deus para a vida das pessoas que se relacionam com ele. Eu vejo isso. Então, eu não me esqueço de que ele é o cacho de uvas, né? O fruto que daria muitos frutos. E ele está dando frutos aí, nos seus 12 anos. Meu Deus, que coisa linda. Que coisa linda. E aqui são os seus 4 homens, né? Meus 4 homens, eu sou mulher de 4 homens. Eu sou general da casa, né? Eles falam que eu sou brava. Que benção, mas se não for, como é que dá conta? É verdade. Bem. Olha aí, a família toda, ó. Né? Essa foto tá recente, tá mais recente, não tá? Essa é da mesma época da do João. Essa foto tem 2 anos. Mas a estatura dos meninos, a estatura dos meninos mudou muito pouco. Só o João Pedro, que esticou mais, né? Agora, interessante, Fran, é que você fala das crianças e tudo, né? A situação da família, mas os seus filhos, eles são extremamente inteligentes. São. Muito. Né? São, e a gente vive assim, tem hora que a gente até se constrange, né, quando chegou na idade escolar, nas coisas que passam, quando chega a fase assim, porque mãe é bicho bobo, né? A gente acha que o filho da gente é mais inteligente que o resto.
Mas, assim, os comentários vêm das pessoas para nós, sabe? De quem convive com outras crianças da mesma faixa etária e sempre foi. Muito precoces, muito inteligentes, graças a Deus, assim, as melhores notas nas turmas que passaram. E não sei, acho que Deus pôs a mão e falou assim, eu vou pôr um pouquinho mais aqui. Nisso aqui ele pôs um pouquinho mais. É muita Uau! bênção. O João tá fazendo que ano? Tá estudando? Já tá O na João faculdade? o João tá no segundo ano de agronomia também. Eu não Meu tenho nada Deus, com com isso. Eu deixei 19 ele à anos. vontade. Eu deixei ele à vontade, mas ele quis seguir a mesma profissão minha. Tá muito Agrônomo. feliz. Que bênção. Agrônomo. O Rafael tá fazendo que série? Rafael está no segundo colegial, tem seus Segundo planos ano. muito definidos. Segundo ano, segundo E ele colegial. quer fazer o quê? Ele quer fazer faculdade de quê? Engenharia química ou química industrial. Apaixonado por química. Meu Deus, e por que ele tem essa paixão por isso? Não sei, ele sempre foi muito. Os três têm um talento fora da curva nas ciências exatas. Eles são muito bons na matemática, um negócio assim que a minha cabeça não alcança. Meu Deus! E aí, quando ele chegou na idade que ele conheceu química no 9º ano na escola que ele está, ele apaixonou, foi amor à primeira vista. Ele é assim, ele vê uma fórmula, ele vê uma coisa e ele falou, é isso. Achou. Meu Deus. E o Davi fala que quer ser arquiteto. O Davi, o que é mais engraçado, né? Ele sempre teve uma veia artística para tudo. E ele desenha muito, desenha bem. Eu acho que ele foi pensando que por ele desenhar arquitetura era uma profissão. Eu não sei, ele está muito novo, né? Com 12 anos, mas ele vem falando isso tem tempo. Deixa fluir e ver o que Deus vai fazer. Pode acreditar. Mas, Fran, que coisa linda. Nada disso fez você desistir, né? Não, em momento algum. Aí eu tenho assim, eu não desisti na gravidez, né? Aquilo não tomava conta do meu coração de desistir em momento nenhum. Quando ele nasceu e foi muito sofrido assim, eu cantava e eu clamava, eu cantava muito, eu gosto muito de cantar, né? Deus me deu esse privilégio. Pode cantar isso se você quiser. E aí eu sempre eu cantava com ele no colo e ministrava assim, porque eu acreditava, eu sabia que aquilo ia passar. Tava doendo, tava sofrendo. E assim, é até uma coisa... nem acho isso muito certo a gente falar da gente, né? Mas é uma coisa muito real que Deus colocou no meu coração. Eu não consigo reclamar, nem se eu quisesse. Eu tinha tanto medo de quando eu estava com ele e chorava com ele no colo, né? Noites e noites sem dormir às vezes. Mas eu lembrava da palavra, aquilo me vinha à memória, por isso que a palavra de Deus fala que a gente tem que inculcar a palavra nos filhos. Como a palavra do Senhor me foi inculcada desde a infância, aquilo me vinha à memória. Eu falava assim, eu não posso murmurar, porque isso é blasfemar contra o Senhor. Blasfema o Senhor e não tolera. Então eu me vigiava que eu não queria nem em pensamento pensar que aquilo era ruim. Então eu só agradecia. E Amém. isso mesmo depois que a dor e o sofrimento passaram, isso ficou tão vivo na nossa vida, na nossa casa, que eu não reclamo de nada. Quem me conhece, convive comigo, com o Olinto, com os meninos, sabe disso, sabe? As coisas estão fáceis, as coisas estão difíceis, as coisas estão bem, as coisas estão mal. A gente não reclama. Então, assim, Deus nos deu esse privilégio de não existir murmuração no nosso caso, graças a Deus. E hoje eu entendo tudo que a gente viveu, e vive, né? Porque a nossa vida ainda são páginas em branco que o Senhor está escrevendo. Eu só sei que o fim, eu falo que eu só sei que o fim é glorioso. No meio do caminho, a gente está caminhando. Então, independente do que Deus escrever, essa postura de gratidão é
É o que a gente tem todos os dias, sabe? Glória Eu a tenho dia que eu Deus. chego tão cansada do serviço, eu trabalho muito, sempre gostei. Depois de muito tempo cuidando dos meninos envolvidos com isso, Deus me deu o privilégio de voltar para a minha profissão, fiquei afastada há muitos anos e gosto muito de exercer, gosto de trabalhar muito, gosto dos desafios. Tem dia que eu chego frouxa de cansada e a minha oração é aquela deitada no travesseiro, já mortinha assim, mas eu não consigo nem listar o que eu quero pedir, sabe? Porque me constrange até pedir Meu e trazer Deus. as coisas de Deus, porque eu só consigo agradecer. Eu falo assim, não, mas aí eu penso assim, não, mas eu vou pedir. Aí eu falo assim, não, eu vou pedir, mas fulano, porque a gente sempre tem pedidos muito especiais, principalmente por causa de saúde, né? De pessoas que a gente sabe que está lutando, que está na Uhum, dor do físico e da alma. Aí eu uhum. me lembro das pessoas, aí eu falo assim, e para mim tá bom, Deus, para mim é muito obrigado. Então, é isso que vai renovando a gente um dia após o outro, sabe? Muito bom. Uhum. O que você acha que essa situação mais forjou você e o Olinto? É diferente, né, a maneira de Deus trabalhar em mim. Uhum, Gratidão é o mais forte acima de tudo. uhum, Sensibilidade diante das adversidades, sabe? Assim, uhum, eu sempre fui. Eu acho, não, eu tenho certeza que se Deus não tivesse me dado o privilégio de viver isso na minha casa, eu ia ser uma pessoa muito vazia, assim. Eu sou uma pessoa dinâmica por natureza, inteligente, então eu tinha uma perspectiva até. Você vai crescendo na vida, você acha até que você é alguma coisa. Eu acho que eu uhum, poderia ter caminhado para isso. E Deus me uhum. mostrou que eu não sou nada. Então, assim, me trazer a essência de viver na dependência dele, porque a gente criado na igreja, a palavra do Senhor, né? A gente acredita, a gente fala que acredita, a gente ora, a gente canta, aí um dia Deus chega e fala assim, tá, deixa eu ver se você acredita mesmo. E aí vira um negócio do avesso. Então, assim, eu trago comigo gratidão por tudo que eu vivi e por ele ter me tornado uma pessoa diferente. Na vida do Amém. Olinto, eu vejo que Deus trouxe. O Olinto é uma pessoa muito simples, muito humilde. Se fosse para ele Uhum. estar falando aqui agora, eu não falaria nada. E Deus trabalhou isso nele, porque Deus forjou nele, de ele também ser o testemunho na humildade dele. Amém. Então, cada um do seu jeito é instrumento para alcançar pessoas em situações que a gente nunca espera. Eu falo que a gente tem que aprender com as nossas experiências e com as dos outros. Tipo, eu não preciso viver um câncer para aprender com a sua experiência de câncer. Né? Uma Uhum. pessoa como você que é próxima da minha vida, que eu conheço as suas dores, as suas lutas. Uma pessoa não precisa ter um filho especial para aprender com as minhas experiências. Então a É gente tem que ser verdade. sensível ao agir de Deus, não há acaso nas pessoas que estão na nossa vida, que passam pela nossa vida. Eu tento ser muito cuidadosa com isso, sabe? Porque às vezes você está assim, no trânsito, andando, uma pessoa te pede uma ajuda no sinal, não sei, naquele momento, às vezes eu sou aquela pessoa para abençoar aquela pessoa. Então eu tento ser muito cuidadosa. Muitas vezes Deus já moveu gente para me convidar, como você me convidou para estar trazendo, para compartilhar o que Deus fez, né? E eu falo assim, Senhor, eu não quero me calar nunca, sempre disponível para o que o Amém. Senhor quer fazer e para o que o Senhor quer usar de nós. A gente é falho demais, sabe? Assim, eu trago de novo aquela palavra de que eu não recebo para mim de que eu sou forte, de que eu sou guerreira, de que eu recebo de que eu tive o presente de Deus, de ter essa oportunidade, sabe? De ser trabalhada por Ele. E nada do que acontece em nós é por nós. Só Amém. isso. Amém. Ô, Fran, você crê então, mesmo você hoje tendo os meninos assim, né? Uhum. Você crê
que você vive um milagre? Com certeza. Eu vivo um milagre. Um dia após o outro da vida deles é uma resposta de todas as incertezas que a medicina nos mostrou. E Deus está Amém. mostrando assim, é eu que faço, é eu que cuido. Glória a Então, Deus. e isso apesar dos anos virem passando e eles já não terem aquele sufoco, eu não posso deixar, nós não podemos nos perder, deixar esse sentimento se perder de que é um milagre, um dia após o outro. Eles poderiam não estar conosco, né? O Rafael teve um quadro de uma das internações que ele entrou em falência múltipla, cardiorrespiratória, essa eu nem compartilhei. E aí eu estava internado com ele em São Paulo, eu liguei amanhecendo o dia para minha mãe, falei, mãe, pelo amor de Deus, clama comigo, porque ele está morrendo. Foi na cirurgia a do céu da boca que ele mais perdeu sangue. Aí a gente aqui levantou um clamor em favor da vida dele, aquela loucura, e eles não conseguiam mais nem pegar a veia dele lá no hospital. E aí ele sentou na cama. Ele sentou na cama sozinho, uma criança que ele estava moribundo. O médico, o Dr. Clóvis, encontrei com ele vários anos depois, ele fala, ô menino do milagre. Quando eu encontro com ele lá em Bauru. Ele sentou na cama e pediu um copo d'água. Uma criança que estava morta, eles estavam tentando pegar a veia nele para ministrar um medicamento para ele reagir. Ele reagiu sem ninguém colocar a mão nele. Então, foram inúmeros os milagres e eu não posso perder, eu não posso me esquecer do presente que é isso, sabe? Independente da... E assim, e tudo isso vai nos fortalecendo para e trazendo a memória que Deus tem uma história para cada um. Amém. Né? Eu tenho as mesmas inseguranças de que uma mãe que não tem filhos especiais teria. Eu penso assim, será que ele vai casar? Será que ele vai formar? Ele vai ter a vida independente dele? E Deus foi acalmando isso no meu coração, porque eu já vi tanta coisa, que o que está por vir, se eu estiver viva para presenciar, vai ser só mais um presente, Deus. Glória a Deus, que coisa linda, Fran. Meu Deus, meu Deus. Olha, o que eu quero deixar para você, nossa live está faltando poucos minutos, que eu sempre gosto de orar, Fran, depois, dentro da live, mas o que eu quero dizer é que a sua história mostra uma outra face do milagre. Porque talvez muitas pessoas acham que o milagre seria ver a perna do Rafa e do Davi crescer, o bracinho deles crescerem, eles ficaram do tamanho do João Pedro, e aí sim, isso é milagre, né? Então, nós somos muito limitados diante de milagre. Nossa mente, ela é fechada, né? A nossa mente é fechada para entender, para compreender a dimensão de um milagre de Deus. A gente não questiona milagre, a gente só recebe o milagre do jeito de Deus, da forma de Deus. Exatamente. E a gente vê esses meninos com essa inteligência, meu Deus do céu. Teve alguém que colocou aqui, alguém foi escrevendo aqui, disse assim, que eles são tão inteligentes que até constrange conversar com eles, né? Fica constrangido com... Alguém colocou aqui. Eu vou conversar com o Rafa, eu fico constrangida, que ele fala coisa que eu digo, meu Deus do céu, de onde esse menino está tirando isso, né? E com então, 5 anos ele falava, Eu me lembro, né? Então, assim, realmente nós precisamos abrir a nossa mente para entender a dimensão do milagre de Deus. A gente precisa parar de achar que o milagre é eu ver algo com os meus olhos naturais, né? É isso mesmo, pastor Marco. Ter vida já é um milagre, né? E eles têm vida hoje. Você falar, o Rafa, depois de tudo isso que passou, e você hoje dizer que ele não sente nada, nem gripe ele pega. Então, assim, isso é um milagre, né? Ele é um milagre, né? O Davi é um milagre, né? Eu já vi o Davi falando, contando piadas, essas coisas, né? Que ele é humorista, né? E ele é muito engraçado, né? E glória a Deus por isso. Quando eu fui fazer essas lives, essa série de lives, eu falei, Senhor, ok, eu vou fazer, mas quem eu vou convidar? Me dê o nome de pessoas, né?
E o Senhor foi trazendo um aqui, outro ali, depois usava alguém, olha, pastora, eu senti de você chamar fulano, conversa com essa pessoa e tal. E aí eu estava pensando nas pessoas, eu estava pensando já na segunda pessoa para a live, na terceira pessoa, aí veio você. Né? Eu falei assim, meu Deus, a Fran, Senhor, é verdade, né? A Fran, né? E glória a Deus, só falta agora... Já escreveu o livro? Nossa, isso aí é um... Não escrevi. Deus já me falou muitas vezes. Eu acho que eu já te perguntei isso todas as vezes que eu encontro contigo. Você já se dispôs até para me ajudar na edição do livro. Eu tô em débito, não é com você, é com o Senhor. Porque essa aí eu não... Pois aqui está ao vivo e a cores aqui agora, viu? Nós estamos te pedindo. Agora ficou mais difícil. Amém. Que estamos te vendo, né? Escreva esse livro, porque eu sei que vai abençoar muita gente. Amém? Amém. 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 Fran, nós temos 2 minutos ainda. Eu queria que você orasse agora rapidinho e orasse pelas pessoas que estão nessa live agora, em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu quero colocar diante do Senhor, ó Deus, aleluia, todas as pessoas que o Senhor trouxe para esse momento especial de estarmos juntos, amém, de trazermos à memória o que nos pode dar esperança, ó Deus eterno. Amém, Jesus. Senhor, eu quero colocar diante de Ti todos os corações, ó Deus eterno, que estão sem esperança nesse momento. Em nome como um de dia Jesus. eu estive, sem respostas. Sim, meu Deus, em nome de cheia Jesus. de dores, ó Deus eterno, de dores na alma, ó Deus eterno. E o Senhor, da sua abundante graça, aleluia, um dia de cada vez, em nome de Jesus, foi tratando e foi tirando isso do meu coração, ó Deus eterno, e foi me trazendo a memória, e foi me trazendo a experiência do que é confiar no Senhor. Eu clamo que o Senhor traga isso agora, ó Deus eterno, para cada coração que está angustiado, ó Deus eterno, que não tem as respostas, ó Deus eterno. Sim, meu que Pai. Em nome de Jesus, o Senhor invada, ó Deus eterno, a vida das pessoas, com a presença doce do Teu Espírito, cada um, meu Deus, em nome com o de abraço do Senhor, ó Deus, que vem naquela hora em que a gente não sabe nem como clamar. O Senhor recolhe, ó Deus eterno, cada lágrima e o Senhor traz, ó Deus eterno, um renovo, um dia de cada vez do que a gente precisa. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai eterno, que o Senhor possa aumentar a fé, como tantas vezes eu clamei, ó Deus, Senhor, eu não estou conseguindo, aumenta a minha fé, ó Deus eterno, porque por meio da Tua palavra, o Senhor diz que nós podemos clamar isso ao Senhor. Que essas pessoas, ó Deus eterno, possam clamar, ó Deus, que o Senhor aumente a fé, ó Deus eterno. Em nome porque de a Jesus. fé é a nossa parte, ó Deus eterno. Nós só temos que crer. Todo agir é do Senhor. Tudo que se cumpre, ó Deus eterno, é do Senhor. Todo desenho da nossa vida é do Senhor, ó Deus eterno. Aleluia. Que o Senhor cumpra com teu cuidado, ó Deus eterno. A nossa vontade, ó Deus eterno, é muito, mas muito limitada e muito longe da perfeição do que o Senhor tem para cada um de nós. Ó Deus eterno, que às vezes parece que a gente almeja que é perfeito, ó Deus, o Senhor já pensou coisas muito além, e que o Senhor traga esse muito além para a vida de cada um, ó Deus eterno. Que a nossa mente se abra como a Vânia, ó Deus eterno. Bem colocou, Deus eterno, que a gente não entende o que é milagre. E são tantos os milagres. A maneira do Senhor agir é tão singular, tão poderoso, tão grandioso, ó Deus eterno, que nós só podemos abrir o nosso coração para Deus.